pessoal, sejam bem-vindos a mais um grande TurboCast. Meu nome é Yuri Turbo e estamos aqui hoje com mais um grande episódio. Hoje com uma convidada mais do que especial, porque ela comanda o marketing e os eventos da Porsche Cup Brasil com excelência há quase 2 décadas e ajudou a transformar a categoria em uma referência nacional e internacional. Olha, ela começou a carreira na TAM trabalhando diretamente com o comandante Rolim, diretora de marketing e eventos da Porsche Cup desde 2005, mais de 20 anos de experiência no marketing e no automobilismo, responsável por eventos, marketing, ativações, além de parcerias estratégicas, e lidera uma equipe que faz a Porsche Cup ser referência mundial entre categorias monomarcas. Seja muito bem-vinda ao TurboCast, Regina Franzé. Como é que você está? Muito obrigada, Yuri. Obrigada primeiramente pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Faz tempo que a gente estava combinando, né? E agora deu certo finalmente. Estou muito feliz de estar aqui. Admiro muito o seu trabalho. Eu também estou muito feliz de você estar aqui. É uma honra. Você faz um trabalho incrível na Porsche Cup. Como é que tá indo aí os preparativos, já que vocês vão ter a primeira etapa do ano internacional? A gente tem 4 etapas desafiadoras, né? Que vão começar agora em junho. Então a gente tem 2 etapas em junho no Autódromo de Portimão, no Algarve. Que a gente vai começar com a etapa de sprint e lançar a etapa de endurance de 2025. Sim. E depois em agosto, aí a gente volta toda a equipe para o Brasil, os carros permanecem na Europa. E aí a gente volta pro Estoril no final de julho. Então no último final de semana de julho estaremos lá. Ah, incrível. E nesse meio tempo ainda, Yuri, a gente ainda tem etapa de agosto, dia 2 de agosto. Né? A gente ainda tem uma etapa ali no meio, uma etapa de Interlagos, que vai ser uma etapa também muito especial, vai ser uma etapa beneficente. E vai ser uma etapa totalmente voltada ali para a comemoração dos 20 anos da Cup. Então a nossa ideia é reunir os pilotos antigos e fazer uma corrida comemorativa no dia 3 de agosto, no Autódromo de Interlagos. Poxa, que incrível, tô ansioso para esse, né? Que vai Portugal, aí depois Interlagos, aí volta para Portugal. Exatamente, então isso é uma super novidade ainda que a gente está terminando de formatar a etapa para poder anunciar. Incrível, tô mega ansioso agora por esse anúncio. Então vamos para o primeiro quadro, que é o da Largada à Vitória, onde a gente vai entender um pouco mais sobre a sua carreira, sobre a sua vida. Eu queria começar perguntando aqui, você trabalhou diretamente com o comandante Rolim. Como é que foi trabalhar na TAM aí? Você fez parte da época de ouro da aviação brasileira. Exato, foi muito especial. Eu era uma menina de 19 anos, né, sem experiência nenhuma e tive a oportunidade de trabalhar numa grande companhia aérea. Então, na época eu entrei lá, eu tinha 19 anos, foi em 1994 que eu comecei na TAM. E a gente fazia um rodízio ali, a gente trabalhava meio período, era um negócio muito interessante que tinha na TAM. Eu trabalhava durante 6 horas, era um período curto, e nós trabalhávamos 3 horas ali no escritório. Depois colocava o uniforme, saia, cabelo, camisa, salto alto, ia para o aeroporto. A própria TAM fazia esse traslado ali por dentro do hangar. Então a gente pegava um ônibus, ia lá pro aeroporto e trabalhava ali no balcão, no check-in, com contato diretamente com o passageiro. E aí a gente tinha o contato direto ali com o passageiro. E foi ali que eu conheci o comandante Rolim, porque o comandante Rolim, ele sempre estava ali para receber o passageiro. Então ele estava lá no balcão, ele ia no check-in, ele levava o passageiro até a sala de embarque. E o comandante Rolim ficou muito marcado pela cordialidade que ele tinha com os passageiros. Então ele esticava o tapete vermelho para o passageiro entrar no avião. Então isso ficou muito uma marca registrada dele. E eu falo que ele foi uma referência muito grande para mim de atendimento ao cliente, né? Então ele fala que o cliente em primeiro lugar. E quando você trata muito bem seu cliente, é o seu maior marketing, né? Porque é ele que fala de você. Então ele tratava muito bem os clientes e para ter a certeza de que ele estava fazendo um bom trabalho. Então ele tinha esse retorno dos passageiros e ele foi uma referência e um saudoso comandante Rolim. Aprendi muito com ele. Pô, incrível. Eu adoro aviação, adoro tudo que tem a ver com aviação. Eu queria saber, pra você, como é que foi essa transição da aviação agora pro automobilismo? Olha, foi assim incrível, porque uma das coisas que acontecia ali com o comandante Rolim, ele sempre ia, né, no departamento que eu trabalhava, e aí nós pegávamos, às vezes a gente saía conversando, e a gente ia lá pra beira da pista e via os aviões decolando. Então aquilo pra mim, eu falava, nossa, né, e o comandante Rolim, a gente conversando, ele falando um pouquinho ali da experiência
dele. Eu aprendi muita coisa com ele, assim. Eu tenho muita saudade até desse tempo, porque foi um tempo muito importante da minha vida. Então eu tive bastante esse contato ali do comandante, da gente estar ali no hangar, na pista, vendo os aviões decolando, pousando. Então tinha um contato muito direto, aprendi muito. E aí eu saí em 2001, fiquei 2 anos ali cuidando da minha filha, fiquei 2 anos em casa, parada. E quando foi em 2003, eu entrei na Porsche. Então eu trabalhava lá atrás com Porsche de rua, no Porsche Clube. Então foi ali que eu tive contato com os carros de luxo e aquilo também já me impressionou muito. E aí quando foi em meados de 2002, eu conheci o Denner e comecei a trabalhar junto com ele com as corridas longas. E aí tive contato com os carros de corrida. E aí, assim, são dois mundos muito encantadores, né? Tanto o avião quanto o carro. Então, assim, é muito legal. Foi uma transição muito boa, mas assim, eu já estava habituada com aquelas grandes aeronaves, aviões, máquinas. Ah, pô, incrível isso. Pra você, depois você entrou na Porsche, né, 2005, começou tudo, começou a se popularizar. Quais foram os desafios principais, assim? Olha, no começo, a Porsche Cup, eu conheci o Denner ali em 2002, participei com eles de corridas longas, então eu fazia toda a parte social das corridas que ele fazia de 500 quilômetros, 1.000 milhas. Ele tinha uma equipe que corria dentro desses campeonatos. E aí, quando foi em 2005, ele trouxe a Porsche para o Brasil, a Porsche Cup para o Brasil. E ele começou, as corridas da Porsche Cup começaram junto com o Campeonato Paulista, dentro dos eventos do Porsche Clube. Então, assim, começou com 12 carros, era um campeonato muito pequeno. Então, eu falo que foram 12 pessoas que acreditaram nesse sonho e que ajudaram a ele se tornar realidade. E aí, com isso, era tudo muito novo pra gente. Então, assim, eu que fazia tudo. Eu fazia a parte de secretaria, eu entregava as garrafinhas, eu entregava os troféus no pódio. Uau! Eu fazia tudo. Então, assim, foi muito desafiador. Mas aí, com o tempo, com a expertise do Denner, que eu falo que o Denner também é uma grande referência, porque ele ama muito o que ele faz, ele trabalha muito para isso. Então, com esses desafios, a gente acabou... os desafios vieram e a gente conseguiu, a cada ano, ir superando eles e aprendendo junto. Errava, acertava, caía, levantava. Mas sempre fazendo e trabalhando para que a gente entregasse o melhor. O Denner, assim, ele desde o começo assim, queria o melhor. Isso eu acho muito incrível, esse contato que vocês têm. Vocês entregam uma categoria que é, assim, absurdamente incrível que vocês fazem. Vocês têm todo o cuidado, vocês nunca deixam de entregar um evento espetacular. Como é que funciona tudo por trás, assim, desde controlar o começo da etapa, até os extras, né? Como trazer grandes cantores, músicos para os shows. Então, Yuri, a partir do momento que a gente tem o calendário ali no final do ano, a gente começa todo um planejamento financeiro. Então, quando chega em janeiro, a gente já entrega uma planilha financeira de todo o campeonato, né? Então, baseado no que foi no ano anterior. Então, a gente tem algumas premissas ali, quantidade de pessoas, cronograma, quantidade de carros, categorias, pilotos. Então, a gente entrega um orçamento ali no começo do ano. E aí, a cada evento, a gente já tem esse budget, né, definido. E aí, a cada evento, a gente vai fazendo isso, vai fazendo as contratações. Hoje em dia, os desafios que eu tive no passado, hoje, assim, eu quase não tenho. Porque, assim, como faz muito tempo que eu trabalho com isso, então eu já sei muito o que tem que ser. Já tô acostumada, né? Então, eu já sei, já tenho todo o esquema montado. Ali tem uma equipe também que trabalha comigo, uma equipe muito boa. A gente faz todo esse planejamento e a gente faz sempre etapa por etapa, né? Então, assim, a etapa de março, a gente já começa em janeiro. E aí, agora, no começo do ano, no segundo semestre, as etapas começam a se embolar mais. Então, assim, além de fazer agora as de Portugal, tô fazendo a de agosto, tô fazendo a de agosto do final do mês, depois tô fazendo já a Fórmula 1 e já tô fazendo a etapa 9. Agora começa a embolar um pouco. Então, assim, a cabeça tem que ser muito boa pra gente conseguir administrar essas 4, 5 etapas juntas ali. Uau, realmente é um negócio absurdo de tanta coisa. E agora, além de tudo, como é que é balancear essa vida, Porsche Cup, toda essa animação com a vida de mãe, né? Com o Bento. As minhas 2 filhas, Yuri, elas foram criadas assim. Eu tenho a Júlia, né, de 24 anos, e tenho a Manuela, de 18 anos. Então, as duas já foram criadas assim nessa dinâmica de trabalhar muito, ter que viajar.
E agora o Bento não tá sendo diferente, né? Então, assim, ainda mais que agora o pai do Bento é o Vinícius, né? Meu marido. Então, ele trabalha também na Porsche Cup. Então, agora a gente vai para Portugal. A gente vai ficar 2 semanas lá. O Bento vai ficar no Brasil. Hoje tem uma pessoa que tá me ajudando a cuidar do Bento, que é a minha irmã. Então, assim, tá sendo um diferencial muito grande, porque é uma pessoa que eu confio. E assim, vamos ter que ir, o coração vai ficar apertado. Tenho tentado, assim, ao máximo me dividir entre Porsche Cup e a minha vida pessoal. Não tá sendo fácil, é desafiador. Mas eu acho que tudo vale a pena, porque daí você consegue dar o que você pode de melhor e principalmente dar o exemplo, né? Como eu dei o exemplo para a Júlia, como eu dei o exemplo para a Manuela. Então eu pretendo também dar esse exemplo para o Bento, que a gente tem que trabalhar para a gente conseguir conquistar e ter as nossas coisas e por aí vai. Que muito legal, né? Quando que a gente vai poder ver o Bento nos eventos? Tá difícil, né? Vai esperar mais um pouco? Eu pretendo levar o Bento pro evento de novembro. De novembro legal. O Bento vai estar lá pra gente conhecer, pra vocês poderem conhecer ele. Vai ser demais aí conhecer o pequeno Bento. O Baby Porsche. O Baby Porsche. Também queria saber qual foi o momento mais marcante da sua carreira até hoje. Foram vários momentos marcantes, né? Acho que a Porsche Cup, ela me proporcionou muitas coisas, assim, especiais nesses longos 20 anos. Então, assim, tiveram os momentos bons, tiveram os momentos difíceis, né? Mas, assim, acho que o principal foi a gente poder tá com a arquibancada cheia, né? Então, assim, a gente demorou muito para poder abrir as arquibancadas. A gente tinha até um receio de que se as pessoas iam aceitar ou não, se as pessoas iam lá visitar o nosso evento. Então, assim, na primeira vez que a gente abriu a arquibancada, que foi um pouco antes da pandemia, a gente conseguiu encher ali o Autódromo de Interlagos. Então, foi muito legal, foi muito emocionante. E acho que foi esse um deles, assim, ver esse paddock. Eu e o Denner, a gente sempre andava ali no paddock e nem pensava ainda em ter camarote, nada. Então a gente subia lá e um dia a gente olhou e falou, será que um dia a gente vai conseguir lotar isso aqui? Mas assim, nem passava pela nossa cabeça de que seria viável isso. E hoje em dia falta espaço para Porsche Cup, né? Então normalmente a gente usa, além do paddock ali na etapa do final do ano, a gente usa mais um outro espaço ali que a gente usa do autódromo para poder montar camarotes. Então assim, só foram momentos especiais. Um momento que eu cito muito, que me lembra muito, foi ter tido a oportunidade de conhecer o Patrick Dempsey, que quando ele veio correr, né, de Porsche Cup, ele veio correr, acho que foi em 2016, ele veio participar de uma corrida, ele corre pela Porsche, né, fora do Brasil, e ele veio aqui, e eu sou muito fã dele, então eu falo que foi assim, foi um grande momento também pra mim, da minha carreira. Um dos, né? Porque hoje em dia, assim, são inúmeros. Além de profissional, mãe também é fã. É isso que não pode deixar de ser sempre o fã. O que nós podemos aguardar da Porsche Cup aí? Mas pro futuro, que ano que vem vocês já estão com grandes planos envolvendo a Europa. Então, estamos com planos. Agora acho que até vamos ter uma visita lá em Le Mans para ver a viabilidade, se isso vai com certeza se concretizar. A gente está trabalhando muito para que isso aconteça, né? Estamos em fases ali de negociações, disponibilidades, mas vai uma equipe agora nas 24 horas de Le Mans para ver se isso será possível ou não. Mas assim, é o que a gente gostaria muito, é um sonho nosso, né, a gente conseguir fazer a abertura das 24 horas de Le Mans. Le Mans provavelmente, na verdade, é a melhor pista que eu já fui. Você foi o ano passado, né? Eu fui ano passado e, cara, foi o melhor momento, assim, na minha carreira até hoje. Foi o que você acha, Yuri? Qual foi o diferencial ali que você destaca? Assim, pra mim, toda a estrutura. É até parecido em Interlagos em alguns pontos, porque, assim, ele é dividido em 2 setores. Tem a parte de arquibancada mega acessível, onde tem como se fosse uma arquibancada aqui, a parte de paddocks também aqui em cima. E no andar de baixo é como se fosse um set de garagens, onde nem em Le Mans, vão, tipo, um monte de gente com loja. Então, tipo, fãs, placas, miniaturas, tudo. Você encontra de tudo lá. É um evento à parte, né? Exato. Além das lojas oficiais de Le Mans. E aí, do outro lado, que você tem uma passarela por baixo, aí você vê as partes de paddocks das montadoras, você vê os boxes. Tipo, e você teve acesso a tudo? Os boxes tipo, eu acho que umas 3 vezes maior do que Interlagos. Sério? De verdade. É um negócio assustadoramente enorme.
além da parte de cima e tudo, o autódromo é o maior do mundo, mas... Que legal, que experiência, hein? Tem até casas dentro do circuito, então eu acho que é isso muito legal. Eu adoraria ir pra lá. Tomara que dê certo. Eu também tô esperando pra isso e trabalhando pra isso. Com certeza. E eu tô rezando que dê certo, que eu amaria ir pra lá aí de novo. Acompanhar a Porsche Cup. Com certeza. Queria saber uma coisa. Afinal, é a maior de todas, a maior etapa da Porsche Cup. Eu lembro que sempre vocês fazem o segundo camarote, né? Que tem dois, três andares. Como é que funciona a montagem daquilo? Como é que vocês vieram com a ideia? Como nós somos corrida preliminar da Fórmula 1 já há 20 anos, então nós temos uma relação muito boa com a equipe da Fórmula 1. Então, normalmente, nós usamos o espaço que a Fórmula 1 usa para montar o nosso camarote. Então, assim, a gente compartilha com a Fórmula 1, né? Depois que eles usam, eles saem do autódromo e normalmente 15 dias depois a Porsche Cup faz a corrida. Então, a gente faz uma negociação, né, com os fornecedores e a gente usa o espaço e monta os camarotes dos nossos clientes. Isso foi acontecendo com o tempo, né? Conforme o nosso público foi aumentando, a gente foi tendo essa necessidade e a gente teve essa ideia. Então, a gente falou, se já está montado aqui para a Fórmula 1, por que não que a gente já também não usa o mesmo espaço e otimiza e dá muito certo. Assim, nós temos uma relação muito boa com a equipe da Fórmula 1. Então vamos aqui para o segundo quadro, que é o Pit Stop do Grid, onde são perguntas mais rápidas e mais leves sobre você, que é para o pessoal te conhecer melhor. Queria saber qual um lugar assim que você sonha em visitar, porque você viaja para muitos lugares, mas qual um lugar que você quer conhecer ainda? Eu gostaria de conhecer o autódromo de Dubai. De Dubai. Eu sempre, quando eu vejo as corridas, eu fico encantada, assim, com a magnitude do tamanho que é aquilo. Qual foi um evento da Porsche, assim, que tirou o seu sono de ou tão complexo ou tão legal que foi? Olha, todos os eventos da Porsche me tiram o sono. Imagina. É impressionante porque, assim, Yuri, é muita responsabilidade, né? Então, assim, quando você tem, assim, uma grande marca, né? Que te exige muito, assim, porque Porsche é uma grande marca. Você tem um grande evento, você tem grandes pilotos, você tem muita entrega ali de convidados, de patrocinadores, de marcas que estão esperando, pessoas que estão esperando chegar lá e ter uma grande experiência. Então, acho que, assim, a gente fica meio que sem dormir quase que todos os eventos. Mas, no final, tudo dá muito certo. Uma coisa que, assim, é muito comum de ver nos eventos, mas é uma dor de cabeça pra fazer aquilo acontecer. Acho que a parte da arquibancada. Sério? Por quê? É porque é muita gente. Então, você imagina, são dois eventos à parte. Você tem o evento ali de dentro do paddock, que tem os boxes, os convidados, os camarotes, Porsche Experience. E você tem um evento à parte, que é a arquibancada, que você tem ali que receber 25 mil pessoas. Então, assim, e você tem que, essas pessoas têm que chegar bem, elas têm que ser bem atendidas, elas têm que ter uma visão ali legal, elas têm que ter um conforto para poder assistir a corrida da Porsche Cup. E é muita gente, né? Então, assim, eu acho que é a parte que dá um pouco mais de trabalho, assim, de um pouco mais de preocupação, né? E eu não consigo estar nos dois lugares ao mesmo tempo, então, assim, eu fico sempre pensando, será que lá tá dando tudo certo? Sim. Mas tem uma equipe que cuida lá, mas acho que é uma coisa que hoje me dá bastante preocupação. Como começou a relação da Porsche Cup com a Fórmula 1? Foi através do Denner, né? Através do Tamas, que na ocasião era o CEO da Fórmula 1, então eles eram amigos. E a Porsche, ela já tem, né, por tradição, fazer as aberturas dos GPs, né? E aí, por que não trazer isso pro Brasil? Então, o Denner, há 20 anos atrás, então a gente já faz isso desde 2005. Só que nós ficávamos no kartódromo. Então, a gente usava os boxes do kartódromo para poder atender ali. Então, no box do kartódromo que a gente montava restaurante, a gente montava área social do piloto. Era assim, era caótico. Não. E aí, até o pódio a gente montava lá. Ai. Depois, se você tiver... Um dia eu vou te mandar umas fotos, umas imagens antigas. Se a gente Manda. conseguir, a gente coloca aí pra vocês verem. Com certeza, vou pedir incrível, vou adorar ver essas fotos. E aí a gente começou essa relação lá atrás e aí foi crescendo. Então a gente começou ali com um camarote para 200 pessoas, depois 400, 800, 700. Então esse ano a gente pretende fazer um camarote para 1.000 pessoas por dia. Uau! Nossa, isso seria um sonho aí sim. pra todo mundo. Queria saber uma coisa, como é que funciona o bastidor com os pilotos?
Os pilotos, a minha relação com os pilotos sempre foi muito tranquila. Então, assim, sempre tive uma ligação muito direta ali com os pilotos. Então, mais que eu cuido da parte de socialidade, então ali, tô lá para cuidar do cantinho deles, da onde eles ficam, da onde eles estão ali relaxando. Eu não tô na parte tensa, que é a parte do carro, a parte das entregas ali operacionais. Eu tô na parte da socialidade. Eu sempre tive uma relação muito próximo aos pilotos. Tem muitos pilotos que são amigos, né? Que a gente frequenta, a gente viaja junto, a gente sai, vai na casa, janta, amizade com as esposas. Então, assim, minha relação com os pilotos sempre foi muito próxima e muito legal. Um elogio que é simples, mas assim, te marcou de verdade. Todo evento a gente é sempre muito elogiado. Isso foi sempre melhorando, né? Com o passar dos anos. Então, assim, quando a gente, acho que no marco maior é quando a gente termina o evento, principalmente nas etapas de endurance, né? Que são as etapas maiores de final de ano, que a gente leva ali 7.000 pessoas na área social. Então, a gente termina com um grande show. Acho que ali as pessoas, elas reconhecem, né, o nosso trabalho, a nossa entrega. E aí as pessoas elogiam muito. E eu fico sempre muito, muito, muito feliz com isso. E uma coisa que você ainda quer que tenha na Porsche Cup, ou no camarote, ou de corrida principal, alguma atração? Eu acho que agora o nosso objetivo é tentar trazer uma atração internacional. Então, assim, é o nosso sonho, é o meu sonho, né, da minha parte de social ali, é trazer um show internacional para a Porsche Cup. Uau, incrível. Seria um sonho, né? Pra ir pra todo mundo. E também, imagina alguém, Pensou sei que lá, legal? um cantor famoso, uma banda famosa. Vamos para o terceiro quadro, que é o Acelera ou Freia. O automobilismo brasileiro não valoriza tanto marketing quanto deveria. Acelera, concordo com você. Eu acho que a gente poderia apresentar muito mais o nosso trabalho. Hoje são muitas categorias e, assim, hoje é mais a Band ali que foca no automobilismo, né? Então, assim, acaba que ela não tem nem grade, nem tempo pra gente conseguir mostrar tudo que a gente faz, todas as experiências. E hoje, assim, a gente poderia ter mais contato com o público mostrando o que a gente entrega. Se a gente conseguisse mostrar o tanto que a Porsche Cup entrega de parte de socialidade, a gente conseguiria até levar muito mais pessoas no evento. Tem pessoas que nem têm ideia de que poderiam estar lá dentro, no paddock, na área VIP. Então, acho que você tem razão. Minha mãe é de marketing, eu acho que ela se identifica muito com isso. O sucesso da Porsche Cup vai além das pistas. Vai, eu acho que acelera. Acelera. Por que você acha isso? Que eu acho que é o que eu tava falando ali, da amizade dos pilotos. Acho que além das pistas, a Porsche Cup, ela consegue unir as pessoas, ela consegue fazer muitas amizades, assim, pessoas que se unem ali e levam amizades para a vida. Então, os pilotos viajam juntos, eles saem juntos. A gente também com a equipe ali, toda vez que eu vou para Goiânia, que eu vou para Mogi Guaçu, viajei muito para Curitiba, a gente faz amigos. Então, assim, e ali também a gente fala que a Porsche Cup é uma grande família. Então, acho que além das pistas, a gente faz amizades, a gente aprende muita coisa, a gente ensina muita coisa, a gente chora junto, a gente dá risada. Então, é além das pistas. Seria um sonho fazer uma corrida de rua na Porsche Cup? Freia. Não, acho que não, porque os nossos carros, eles não são preparados para isso. Então a gente não tem muito esse sonho, não. Fazer que todo patrocinador pelo menos vá uma vez no banco do passageiro num carro da Porsche Cup. Acelera, seria válido, mas é muito difícil. É difícil. Porque são muitas pessoas, né? Sim. Olha, eu adorei a vez que eu fui, nossa, incrível. A velocidade. Você não tem noção do quão o piloto ele dirige próximo ali das barreiras até você entrar no carro. Eu admiro os pilotos porque a gente dá uma volta rápida, já é uma emoção muito grande, né? Você fica ali 260 km por hora, aquela emoção. Agora você imagina uma largada com 25 carros, 30 carros ali largando junto e todo mundo querendo sair na frente. Imagina a emoção. Sim. E a coragem do piloto de estar ali a 200 km por hora acelerando e aquela multidão atrás dele. Então eu tiro o chapéu para os pilotos. Verdade, tem que tirar mesmo, porque, uau, pra estar ali exige coragem mesmo. Como é que funciona aí a parte de trazer esses cantores pros shows? Como é que vocês entram em contato? Como é que funciona tudo isso? Desde quando a gente começou a ter a ideia de trazer, né, os cantores, a gente começou ali atrás com o Jota Quest. Então a gente já trouxe muitos cantores famosos, mas a gente entra em contato com a agência, diretamente com os empresários. E aí, quando começou ali, você só vai pedindo as indicações e os contatos vão vindo. Eu diretamente faço várias negociações. Eu que fiz Ivete Sangalo, eu que fiz agora Seu Jorge.
Então eu faço diretamente os contatos ali com os empresários e fecho os acordos. Que legal. Pra você, qual foi o melhor show que vocês fizeram até hoje? Olha, a gente fala, o melhor show que a gente gostou foi Capital Inicial, que foi um grande show. Foi um grande show de Ouro Preto. Ele entrega muito, mas assim, Cláudia Leite foi excelente, também uma baita entrega. Ivete Sangalo agora também foi sensacional. Ivete, não tenho o que falar. Seu Jorge também. Então, assim, eu sou fã de todos. Assim, fica até difícil agora a gente saber qual é o próximo show da Porsche Cup, né? Porque a gente já tá ali. Já trouxe os maiores. Trouxe os maiores. Eu vou dizer, o Capital Inicial foi o meu primeiro show na Porsche. Eu assisti de longe, mas nossa, foi incrível escutar as músicas que eu sabia cantar. É uma experiência magnífica. Exato, e deu muito certo, né, Yuri? Porque assim, a gente quer, além de entregar um evento ali de automobilismo para as famílias, para as pessoas que estão lá, a gente também quer entregar um evento de entretenimento. Porque a pessoa passa o dia todo lá, então ela consegue fazer a visitação de box, consegue chegar perto do piloto, consegue ter o camarote, consegue ter uma comida boa, consegue ter uma recepção boa, uma vista boa da corrida. E aí, no final, a gente fala que o grande finale é o show. Então, que todo mundo se junta ali, os pilotos juntos, e a gente entrega um grande show. Então, acho que fica um evento muito completo hoje. Sim, verdade. Eu também queria saber qual foi a maior, assim, ativação que você fez e qual foi a mais louca que você já teve que fazer? Tipo, você achou que era impossível de fazer? Uma vez, ideia do Denner, lógico, né? A gente sentado num restaurante almoçando. Então o Denner tem as ideias mirabolantes, mas que são ótimas. De escrever a palavra Porsche no Autódromo de Estoril, com os carros. Então a gente tinha o treino lá no Estoril. E aí a gente passou a noite recolocando os carros na pista, escrevendo a palavra Porsche com os carros de corrida na reta do Autódromo de Estoril. Então isso foi muito desafiador. Eu me lembro até que o Denner estava doente naquele dia, ele teve uma virose. Acho que a gente fala até que foi emocional, porque era um desafio. Ele não tava lá, caramba! Ele não tava lá só na madrugada que ele ficou doente, mas no outro dia ele tava lá. E a gente pegou um helicóptero. Ainda quem fez essa filmagem foi o Henrique, com a porta do helicóptero aberta, e a gente conseguiu fazer ali a filmagem. Acho que, se eu não me engano, na época não tinha o drone, então foi feito com uma câmera mesmo, e acho que esse foi o mais louco. E a gente escreveu, né, o numeral 70, foi quando a Porsche fez 70 anos, a gente fez aqui no S do Senna, também com os carros, a gente fez os 70 anos, aqui no Autódromo de Interlagos. Então essas foram duas imagens que rodaram o mundo. Para você ter uma ideia, na sala do presidente da Porsche tem esse quadro dos 70 com a Porsche, foi uma foto do Brasil. Então valeu a pena. Valeu a pena. Eu lembro de uma coisa que pra mim foi incrível, que foi o Porsche Fest no final do ano passado. Sim. Como é que foi pra montar tudo aquilo, aquela estrutura enorme? Esse evento foi um evento em conjunto com a Porsche Brasil, né? Então a gente teve a ajuda de uma agência, então foi além da equipe da Porsche Cup, então a gente trabalhou ali a quatro mãos, tanto com a Porsche Brasil, tanto com a agência que fez o evento. Foi trabalhoso, então assim, muita visita técnica, muito desenho, muitos orçamentos, mas foi um trabalho que valeu muito a pena, realmente foi um evento lindo, foi o Porsche Fest. Foi 75 anos? Acho que foi 75 anos. Foi 75 anos. Então, assim, foi um evento que valeu muito a pena também. Deu muito trabalho, como todos os eventos dão trabalho, como eu te falei. Mas que quando chega no final, a entrega é 100%. Então, vale muito a pena. Você sabe que tem todo o choque cultural, às vezes, quando leva a Porsche para outro país. Mas, assim, qual foi a coisa mais louca que você já viu? Ou para uma comida, ou alguma diferença cultural, assim? Na Argentina, a diferença é bem grande. E, assim, os argentinos, eles são muito fãs de automobilismo. Então, assim, eles estão lá, arquibancada, eles levam a cadeirinha deles. Então, assim, eles são muito apaixonados pelo automobilismo. Então, na Argentina, você vê esse diferencial dessa cultura, né? Aqui no Brasil, a gente gosta, a gente é fã. Mas na Argentina, eles são muito fãs mesmo. Então, eles estão lá no autódromo, eles vão desde cedo. Passam o dia lá acompanhando as corridas. E uma coisa que é legal
legal é que eu sei que o pessoal do Estoril que fala isso, assim, que a Porsche Cup Brasil, quando vai pra lá, a gente enche as arquibancadas. Que Então legal. isso é muito legal, né? Então, assim, agora eu tive até uma semana retrasada, uma reunião com a equipe do Algarve e eles me citaram isso. A hora que a gente começar aqui a anunciar que a Porsche Cup Brasil vem pra cá, eu tenho certeza de que as arquibancadas também vão estar cheias. Acho que eu não duvido também, a Porsche é muito famosa na Europa e a Porsche Cup Brasil é a melhor versão da Porsche Cup. E a gente tem as corridas que passam lá, né? Então a gente tem a transmissão das corridas da Porsche Cup Brasil em Portugal e na Argentina. Falando de outros lugares, o Carlos Campos até deu uma opinião, mas como é que funciona para levar para lá? Como é que vocês conseguem fazer todo o transporte? Como é que funciona isso? É uma logística bem trabalhosa. Então a equipe de logística, a gente tem um departamento só de logística que cuida disso. Então quando chega no começo do ano, na verdade desde o ano anterior a gente já faz todo um estudo do tempo que vai precisar de viagem, de navio. Então tem que ser uma coisa muito casada pra gente ver o tempo que a gente precisa de intervalo entre uma corrida e outra. Para os carros saírem daqui, a gente faz toda uma documentação alfandegária. Então, a gente leva muita coisa daqui do Brasil. Então, tudo que a gente leva, a gente tem que trazer. Então, assim, a gente não pode levar troféu na carga e não voltar troféu. Por isso que a gente leva troféus simbólicos para lá. Entendi. Então, a gente leva um jogo de troféu. Então, ele vai na carga, a gente dá a entrada. E a gente tem que trazer esses troféus de volta. E aí, aqui no Brasil, a gente manda para casa do piloto os troféus. Então, tudo que vai, ele tem que voltar. Então, você não pode levar nada a mais. E tem muitas coisas de mão de obra, coisas perecíveis que a gente não pode levar na carga, que a gente acaba levando na nossa mala. Então a gente faz uns kits, aí a gente leva. Então é uma preparação muito grande, principalmente da equipe de logística. Os carros todos para a Europa, eles vão de navio. Então é quase 30 dias de viagem. Então Por isso tem que toda a fica liberação, esse gap entre as etapas aqui e lá fora. Exatamente. Então vamos para o Invest ou Passa aí, oferecimento Atom Educacional, onde a gente vai brincar de investidor. Eu vou falar algumas ideias de investimento e você tem que me falar se teria match, se você investiria. Então vamos lá para a primeira ideia de investimento. Criar um programa de Job Rotation com patrocinadores onde executivos vivem um final de semana como parte do time da Porsche Cup. Pra entender como funciona dentro. Por que você investiria? Agora ele vai perguntar por quê, tô errada. Eu vou perguntar por quê. Porque eu acho que o patrocinador, ele tá investindo pra estar ali, né? Então, acho que seria importante ele entender melhor, até quando, assim, até para ter mais ideias, o que eu posso fazer, explorar mais a Porsche Cup, o que eu posso fazer para trazer meu cliente, o que eu posso fazer para explorar esse evento e conseguir rentabilizar mais, valer a pena eu estar aqui, minha marca tá aqui. Incrível, você sabe como as marcas são competitivas. Sim. Agora, você investiria em criar tipo uma corrida das marcas, colocar todos os patrocinadores nos Porsches e ver como eles iam andar na pista. Mas quem assim. que seria o piloto? Eles? Não. Acho que não. Assim, isso é por você não ter pegado meu acordo. Não, acho que não. Acho que não daria muito certo, não. Tem que ter muita experiência. Muita competitividade. Então, para o próximo investimento, realizar um festival anual da Porsche Cup com shows, ativações, coisas abertas ao público. Vocês já fazem isso normalmente, mas tipo uma mega experiência. Pro fã de verdade, sem corrida, sem nada, é mais mais um festival mesmo. Mas sem corrida, você acha? Qual que seria a sua ideia? Tipo, Vamos colocar ver. os Porsches pro pessoal ver como funciona, tipo track day, assim, o pessoal pode levar os Porsches. É tipo a Porsche Cup, só que tira as coisas e deixa mais aberto pro público ainda. Eu acho que seria uma ideia. Mais ou menos o que a gente vai tentar fazer em agosto, principalmente porque só vão estar os carros da Trophy aqui, então a gente vai estar com pouco carro e a gente tem 2 dias ali do Autódromo de Interlagos, então é isso que a gente vai tentar fazer. Um evento que a gente consiga, um evento mais social, principalmente porque vai ser um evento beneficente e que a gente consiga aproximar mais ali as pessoas dos carros. Entendi. Esse aqui já é uma ideia que eu gostaria de que já tivesse, fazer um app da Porsche Cup com câmera em tempo real, tudo onde a pessoa pode ter a experiência completa, ver onde os carros estão na pista, posições, ver a câmera dos carros e tudo. Investe. E isso já está sendo providenciado. Sim, já está sendo providenciado. Eu vou ser o primeiro a estar lá, a criar conta, tudinho. Rodar uma Porsche Experience Truck, um caminhão interativo que viaja por shoppings e eventos, levando a emoção da categoria para o público geral. Acho que vocês já fizeram isso algumas vezes, mas tipo, em toda etapa que vocês forem.
levar, tipo, os carros piloto pro shopping, essas coisas? A gente faz, Yuri, a gente faz. A gente faz sempre quando a gente vai para os lugares. Quando a gente vai para o Estoril, a gente faz uma exposição de carro, a gente coloca no cassino, coloca em Cascais. Quando a gente vai para Goiânia, a gente coloca o carro em exposição no shopping. Quando a gente vai para Mogi, a gente coloca na praça, a gente coloca no shopping. Aqui também em São Paulo, a gente também costuma levar pros shoppings também, para exposição, para as pessoas terem mais contato com o carro. E a gente está estudando fazer um grande evento em outubro, que eu não posso ainda abrir o que é, mas que a gente consiga trazer muita gente para ter acesso aos carros da Porsche Cup. Vai ser incrível, vou estar lá. Não importa o que seja, eu vou estar lá, eu prometo isso. Então, vamos para o quinto quadro, que são os negócios que aceleram, oferecimento Dinastia Aceleradora, onde a gente vai falar sobre as empresas que ajudam, que, né, a Porsche Cup tem parcerias, tem os patrocinadores, e então vamos lá para a primeira pergunta, que é: como é que liderar o marketing e os eventos da Porsche Cup por tantos anos? Você tem um time maravilhoso. Como é que é participar disso? A gente não faz nada sozinha, né? Eu acho que assim, a gente orquestrar ali foi uma coisa que eu aprendi muito com o Denner, né? Então assim, tem que ter um time muito bom, tem que ter um time dedicado, e a gente trabalha ali muito por paixão. Então, além de entregar o trabalho, a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz, porque a gente consegue ver o resultado, a gente consegue ver as pessoas felizes ali, a gente consegue ver a arquibancada cheia, piloto feliz. Então, assim, a nossa maior felicidade ali é ver quando dá a largada, quando os carros saem, quando acaba a corrida, tem o pódio. Então, assim, é muito, muito gratificante. Então, são 20 anos de muito trabalho, Yuri, de muita dedicação, mas que vale a pena. Assim, tudo que eu aprendi, eu sou muito grata à Porsche, muito grata à Porsche Cup, ao Denner, eu falo isso sempre, eu aprendo muito com o Denner, aprendi muito com o Denner, sou muito grata por toda a oportunidade que ele me deu, por tudo que ele me ensinou. Então, assim, sou muito feliz e muito realizada hoje com o meu trabalho. Muito incrível. E quais são os desafios, né, de toda etapa manter o padrão de qualidade Porsche Cup? Sempre procura ter parceiros muito bons, então, assim, a gente sempre testa tudo, então assim, até principalmente buffet. Eu trabalho com o mesmo buffet há quase 16 anos eu tô com o mesmo buffet. Então, assim, a gente valoriza muito as empresas que estão ali com a gente, entregando. Então, a gente sempre tenta pegar o melhor. A gente testa ali atrás, até a gente pegar o buffet. Isso é em São Paulo, tá? Em outros estados, em outros países, aí tem que ser outros buffets, porque é muito difícil a gente levar. Mas, normalmente, a gente sempre testa, aí não deu certo, a gente volta. Mas a gente sempre vai em busca sempre o melhor. A gente busca o melhor sempre. Da onde que veio a ideia o Churrasco Experience? E também, como é que após tanto tempo aí com parceiros, como é que vocês buscam esses parceiros estratégicos? O barbecue, ele começou assim, porque que a gente ficava, o que a gente vai oferecer para as pessoas ficarem aqui o dia inteiro, né? As pessoas vêm assistir a corrida, vêm conhecer os boxes. O que a gente dá, o que o brasileiro gosta, né? O brasileiro gosta de um bom churrasco. Então, assim, demorou um pouco pra gente ter esse clique, mas assim, é uma coisa que deu muito certo. A gente tem um grande parceiro, que é o Fernando, do Churras 366. Quero agradecer imensamente ele, Fê, porque ele se dedica muito, ele entrega muito. E então, por isso que a gente optou pelo churrasco. E olha, eu vou dizer, absolutamente muito bom, incrível, né? Eu adoro churrasco. Sou eu que faço lá em casa, eu preparo a carne, é incrível, eu adoro. É verdade isso? É verdade. Minha mãe tá lá no fundo, ela pode comprovar isso. A mãe confirmou aqui, gente, o Yuri é churrasqueiro. Eu adoro, tipo, de verdade. Sério mesmo? É sério. Olha só, agora eu tô descobrindo coisas sobre você, Yuri. Eu vou dizer, eu ganhei... Chegou um dia lá em casa, um kit de uma feira. E eles mandaram alguns presentes. Lá dentro veio o quê? Um kit de churrasco. Sério? Eu falei, agora eu tenho que colocar pra uso. Minha mãe, um dia desse, falou assim, eu acho que a gente fez mais churrasco com o Yuri do que desde que a gente se mudou pra casa. E vocês têm tradição de fazer todo domingo, alguma coisa assim? Não todo domingo, mas todo domingo que eu posso, né? Porque é sempre corrida, você viaja sempre muito, evento, né? sempre viagem. É verdade. Então é quase impossível, mas sempre que tem você uma pode. pausa, eu amo fazer churrasco, principalmente nas férias, né? A gente vai tentar fazer um pra comemorar o aniversário da minha mãe. Que legal, que legal. Quando que é o aniversário dela? É 1º de julho. Então tá próximo. É bem
nas férias, é bem ali, então dá pra fazer. E justamente nesse final de semana não tem evento. Então o Vinícius é gaúcho, né? Não sei se você sabe. Então agora a gente tem uma tradição em casa de praticamente também todos os domingos tem churrasco em casa e ele pilota lá a churrasqueira muito bem. Então lá na minha casa também tá mais ou menos esse esquema. Como vocês medem o sucesso de uma temporada além da pista? Eu acho que é através do feedback, através das audiências, né? As nossas corridas estão ali ao vivo na Band, ao vivo no Sport TV. A gente está no stream, está com as corridas ao vivo em Portugal, está com as corridas ao vivo na Argentina. E a gente mede muito também pela audiência e pelo feedback, né? Então, todo pós-etapa, a gente manda uma pesquisa de satisfação tanto para o piloto quanto para o patrocinador. E aí a gente sempre avalia isso, né? Coisas que a gente tem que melhorar, coisas que a gente tem que mudar, ideias, a gente também recebe muitas ideias. Então a gente mede por isso e no final de uma grande temporada é isso. Como que foi? Sucesso. E graças a Deus, Yuri, nesses últimos anos, a gente vem galgando ali e crescendo e só sucesso, graças a Deus. Vou dizer, vocês nunca deixam de entregar um evento maravilhoso. É uma experiência de verdade. Obrigada. Então nós vamos agora para o último quadro, que é o Última Volta Subindo ao Pódio. E para encerrar, vamos lá. Qual a visão do marketing nessa nova era baseada nas mídias sociais, novas tecnologias, né? Eu acho que as mídias sociais, elas agregam muito pro marketing, muito. Porque antigamente você tinha que ficar, né, jornal, revista, televisão. E televisão sempre foi uma mídia muito cara e muito não acessível, né, por conta do custo. Então, hoje, acho que as mídias sociais, elas vieram muito para agregar. Então, você consegue chegar diretamente ao público de uma forma muito mais rápida. Então, você consegue aparecer mais, você consegue se mostrar mais, você consegue se vender mais. Então, acho que as mídias sociais hoje para o marketing foi uma ferramenta incrível. Qual um conselho que você daria para alguém que quer começar a trabalhar em uma área como a sua, né, nos bastidores dos eventos de automobilismo? Primeira coisa é gostar. Então, assim, para você trabalhar com automobilismo, você tem que gostar. Eu acho que isso é um grande primordial, né, de tudo para você trabalhar e se dedicar. Então, assim, estudar, né, fazer uma faculdade, fazer uns cursos, se aprimorar e estar presente ali nos eventos. Eu acho que você também é uma grande prova disso, que você começou ali, né, pequenininho, estando presente, se dedicando, estudando. Então, Sim. Quando você estuda, quando você se dedica, quando você trabalha por amor, por paixão, eu acho que as coisas fluem muito, que foi também o que aconteceu comigo. Verdade, e olha, você faz um ótimo trabalho. Eu sempre te vejo correndo, você nunca tá sem fazer nada, você sempre tá correndo de fazer alguma coisa. Qual é o motivo que continua a te motivar a acelerar com a Porsche Cup? A Porsche Cup, como ela vem numa crescente muito boa, então isso é uma coisa que te motiva muito. Então isso quer dizer, eu tô fazendo um bom trabalho, eu tô entregando, eu tô conseguindo agradar as pessoas, eu tô conseguindo entregar um bom evento, as pessoas saem felizes, as pessoas saem elogiando. Então é isso muito que me motiva, né? Levar sempre a Porsche Cup para mais lugares, para mais pessoas, para os fãs e para as pessoas também conseguirem estar ali dentro, ou na arquibancada, ou na visitação de box, ou no paddock. Então é isso, continuar entregando para a pessoa, para o público, um grande evento. Qual seria a corrida ou a volta perfeita para você, Regina? Eu acho que é isso, entregar tudo com muita maestria, tudo com muita alegria, muita felicidade, tudo. Conseguir entregar um grande evento, para mim, é a melhor volta que tem. Então, agora, antes da gente ir embora, eu tenho 2 presentinhos para você. O primeiro, aí, em nome da NB Steak, um jantar pra você, um acompanhante, olha, que né? legal. Aí, agora, Vini, vamos ter um... agora com o Bento você precisa de um descanso. Obrigada, Vale Night aqui, ó, ganhamos do Yuri. Assim, é o melhor, pra mim, o melhor churrasco que eu já comi. Não tô falando isso só porque eles dão esses presentes pra gente, mas... porque é bom, de verdade. Que legal, com certeza vou e eu vou te avisar aí. É realmente uma experiência, vale a pena. E o segundo presente... Muito obrigada. Agora, de presente pra você, Vamos lá ver o que eu ganhei. Em nome da Grife Company, um bonezinho aí que pra legal. você. Ai, que lindo esse boné. E também aí uma caneta aí que tá aí dentro. Espero que você goste, é todo bordado aí, em nome da Grife Company. Aqui, aí, ó. Combinou perfeitamente. Yuri, aproveitando também trouxe aqui um presente pra você. Com todo
carinho Pô. aqui, ó. Uma lembrança da Porsche Cup pra Uau. você, que é o nosso fã, que tá sempre lá também acompanhando nossos eventos. Te agradeço, Yuri. Muito Sempre tá obrigada. lá com a gente. Parabéns pelo seu trabalho também. E aí, convidado pra mais uma volta rápida ali com a gente. Ah, que incrível, peraí. Uau, pelo formato eu já sei o que é, mas... Uau! Essa é a nossa edição especial de 20 De 20, anos. É o nosso essa daqui- capacete do Porsche Experience. Ó, essa daqui eu precisava colocar na minha coleção. Muito obrigado. Olha que coisa linda, Lindo, pessoal. né? Ó, É o capacete especial dos 20 anos. incrível. Porque esse ano a gente tá com uma campanha, né? Sim. Dos 20 anos. Esse ano a Porsche Cup completando seus 20 anos. Então, a cada etapa, a gente tá abordando um tema especial, que foram, a gente fala que foram os pilares que construíram a Porsche Cup. Então, a gente começou pelos carros, depois família, pilotos, patrocinadores, os autódromos, Porsche Cup ao redor do mundo, né? Todos os lugares que a gente visitou até hoje. A gente vai falar um pouquinho também de Fórmula 1, falar um pouquinho dos fãs. Então, a cada etapa, a gente tá abordando esses temas aí, que são os pilares da Porsche Cup. Incrível, vocês deveriam fazer tipo uma série, sabe? Final do ano postar uma série sobre isso no YouTube. A gente vai fazer, Incrível. Muito obrigado por terem acompanhado até o final. Muito obrigado, Regina, Obrigada, pela Yuri. oportunidade, Imagina. pela honra de estar falando com você. Muito obrigada. Muito obrigado a todos e vejo vocês no próximo TurboCast. Tchau. Fui.